Olha, vamos aprender a fazer essa renazinha linda. Eu tô amando fazer rena. Tem de vários modelos e eu vou trazer outros modelos também, porque eu acho lindo. A gente vai aprender a fazer essa aqui, que é exatamente a mesma receita dessas. Ó, como é linda. Vamos aprender a fazer, tá? Eu espero que vocês consigam acompanhar, que eu saiba explicar, tá bom? E, gente, é a mesma receita, é só vocês usarem essas cores ou cores mais claras que vai dar super certo, tá bom? Fica muito linda. Eu tô, assim, apaixonada por essas renas. Então, vamos lá. Vem aprender? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo corpo e no corpo a gente vai começar pelas pernas. A gente vai pegar o fio da cor que você escolheu. Eu tô utilizando esse tom de marrom, que eu acho que é o cacau do amigurumi, tá? E agora eu não sei se foi uma boa escolha por causa da mesa, mas acho que vai dar pra ver. Pra começar o pezinho, a gente faz um anel mágico e dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. Feitos os 6 pontos baixos, a gente vai fazer 6 aumentos, 2 pontos em cada ponto de base, e a gente vai ficar com 12 pontos. Vou fazer aqui essa sequência de aumento, volto com os 12 pontos. Aqui os 12 pontos. Agora a gente não vai aumentar mais, vamos fazer 11 carreiras retas de 12 pontos. Vou fazer aqui as 11 carreiras retas e volto. Aqui as 11 carreiras. Feitas as 11 carreiras, você puxa o fio, ó, pra ele sair. Faz um ponto falso na primeira perninha que você fizer, tá? Porque são duas perninhas. Você faz o ponto falso. Aí você faz outra perninha igual, só que não faz o ponto falso. Você pega a segunda perninha que fez, ó, finalizou aqui as 11 carreiras retas. Daí você vai fazer uma trancinha com 6 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega a perninha que você finalizou com ponto falso. Não faz a emenda em cima do ponto falso, senão vai puxar a perninha. Faz em outro lugar, tá? Junta aqui, ó. Esse aqui é o primeiro ponto da próxima carreira que a gente vai iniciar. Então, eu já vou botar um marcador nele, pra não me perder. Ó. Beleza? Agora, a partir daqui, a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta. 5 pontos baixos do aumento, 5 pontos baixos do aumento. Quando chegar aqui, você vai pegar só uma alça de cada trancinha aqui, das 6 trancinhas, porque a outra alça você vai pegar quando vier aqui, ó. E acho que, se não me engano, quando chegar aqui, dá 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento, porque são 6 trancinhas. É só fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto, é normal. Vou fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento em toda a volta, pra gente ficar com 42 pontos, tá? E eu volto aqui com os 42 pontos. Aqui os 42 pontos, já vai começando a ficar mais fácil o manuseio, tá vendo? Agora, a gente vai fazer 10 carreiras retas de 42 pontos, sem aumentar nada. Eu vou fazer aqui as 10 carreiras retas e já volto. Aqui as 10 carreiras retas. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições aqui para o restante do corpo. A sequência vai ser 2 diminuições por carreira. A partir daqui, em cada carreira que você fizer, você vai colocar 2 diminuições. Até a peça ficar com 14 pontos em toda a volta. Como eu faço? Eu vou distribuindo, eu não conto os pontos entre as diminuições, mas você pode fazer contadinho, que dá certo também. Como é que eu faço? Eu venho nessa carreira que eu vou começar a diminuir, eu coloco uma diminuição desse lado e uma desse lado, finaliza a carreira. Na próxima, que eu vou ter que colocar mais 2 diminuições, aí eu já coloco uma aqui e uma aqui, finalizo.
Na seguinte, eu coloco um aqui e um aqui. E assim eu vou, 2 diminuições por carreira, até a gente ficar com 14 pontos em toda a volta. Eu vou fazer aqui essa sequência de carreiras com diminuições e volto quando eu tiver com os 14 pontos. Olha aqui os 14 pontos. Se você achar muito pequeno, fica ruim de costurar, pode deixar com 16, não tem problema. Faz do jeito que facilitar, tá? Corpinho pronto. Coloca enchimento. Eu aconselho, quando vocês forem começar a fazer as diminuições, já enche as perninhas para ficar mais fácil. Eu não fiz, agora eu vou ter um pouco de trabalho para encher. Mas dá certo, tá? É só você empurrar com a agulha, assim, que o enchimento desce para a perninha, tá? E facilita. Agora, vamos fazer os bracinhos. Para o bracinho, a gente pega o fio, faz um anel mágico e coloca 7 pontos dentro desse anel mágico. Feitos os 7 pontos, a gente vai fazer 3 carreiras retas de 7 pontos. Ponto sobre ponto, 3 vezes. Vou fazer aqui, volto com as 3 carreiras de 7 pontos. Aqui as 3 carreiras de 7 pontos. Agora, a gente vai iniciar essa carreira com uma diminuição. E só, faz só uma diminuição nessa carreira. E completa, vai ficar com 6 pontos baixos nessa carreira. Completa aqui, fica com 6 pontos. Vou fazer aqui, volto com os 6 pontos. Aqui os 6 pontos, que é para fazer um formato como se fosse da mãozinha. Agora, a partir daqui, você vai contar 13 carreiras retas de 6 pontos, que é para fazer o tamanho do braço. Ou, se você quiser, você pode não contar as carreiras, porque pequenininho assim é ruim de ficar botando o marcador. Você pode ir fazendo até você colocar aqui e ver que tá de um tamanho bom. Também dá certo, tá? Mas eu fiz contando, fiz 13 carreiras retas de 6 pontos a partir daqui. Vou fazer e volto com as 13 carreiras. Olha, as 13 carreiras, até cortei o fio. Se você for costurar, corta esse fio maior, tá? Eu não vou costurar, eu vou colar. Então, eu cortei curtinho. Não vou finalizar com ponto falso. Vou finalizar com um baixíssimo, olha. Ponto baixíssimo, puxa a cordinha. De dentro pra fora, eu puxo ela pra dentro. Pronto. E aí, coloco esse fiapo pra dentro. Pronto. Faz 2 iguais, tá? 2 bracinhos iguais. Você vai perceber que lá perto do final, onde você fez o baixíssimo, ele fica um pouco mais alto, olha, na carreira. Tá vendo? Eu gosto de deixar essa parte pra fingir que é o ombro. Então, ela vai encostar assim no corpo, ó. E lembrando, novamente, eu vou colar, mas você pode costurar. Se você vai costurar, esse aqui tanto faz o lado que você escolher para costurar. Como eu vou colar, eu vou empurrar aqui para baixo, ó. Reforçando essa diferença entre um lado e outro. E vou achatar o bracinho todinho. Achata o bracinho, achata a mãozinha. Ó. Fica assim. Mas eu só vou colar no final. Tá vendo? Vamos pra cabecinha agora. Pra cabeça, pega o fio da mesma cor do corpo, faz o anel mágico, coloca 6 pontos baixos no anel mágico. Feitos os 6 pontos do anel mágico, agora a gente vai fazer 6 aumentos, 2 pontos em cada ponto de base, e vamos ficar com 12 pontos. Eu vou fazer aqui os aumentos e volto com os 12 pontos. Aqui os 12 pontos. Agora vamos fazer a sequência de um ponto baixo, um aumento em toda a volta, pra gente ficar com 18 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 18 pontos. Aqui os 18 pontos. Agora a sequência vai ser 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta, pra gente ficar com 24 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 24 pontos. Aqui os 24 pontos.
Agora a sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta, pra ficar com 30 pontos. Vou fazer aqui, volto com os 30 pontos. Aqui os 30 pontos. Agora a sequência é 4 pontos baixos de um aumento, 4 pontos baixos de um aumento em toda a volta, para ficar com 36 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 36 pontos. Aqui os 36 pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira reta de 36 pontos. A gente não vai aumentar nada. É uma carreira reta. Vou fazer aqui essa carreira e volto com os 36 pontos. Olha, a carreira reta já vai começando a curvar, tá vendo? Agora a sequência vai ser 5 pontos baixos de um aumento, 5 pontos baixos de um aumento em toda a volta, pra gente ficar com 42 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 42 pontos. Aqui os 42 pontos, olha. Agora, a gente vai fazer 9 carreiras retas de 42 pontos, tá? Não vamos mais fazer aumento agora. 9 carreiras retas de 42 pontos. Vou fazer aqui e já volto. Aqui as 9 carreiras. Aí o que eu faço? Eu coloco esses 3 dedos aqui dentro e faço isso, olha. Assim, ó. Pra ir modelando. Vou girando e vou modelando. Vou girando e vou modelando. Pra ficar bem redondinho aqui. Agora a gente vai começar a diminuir para poder fechar. A gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos de uma diminuição, 5 pontos baixos de uma diminuição em toda a volta, pra gente ficar com 36 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 36 pontos. Aqui, os 36 pontos. Agora a gente vai fazer uma carreira reta de 36 pontos, não vamos diminuir nela. Vou fazer aqui a carreira reta e volto com os 36 pontos. Aqui os 36 pontos. Agora vamos voltar a diminuir. A sequência vai ser 4 pontos baixos de uma diminuição, 4 pontos baixos de uma diminuição em toda a volta, pra gente ficar com 30 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 30 pontos. Aqui os 30 pontos. Agora a sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta, pra ficar com 24 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 24 pontos. Aqui os 24 pontos. Agora a sequência vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, pra gente ficar com 18 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 18 pontos. Aqui os 18 pontos. Aí a gente vai parar agora pra colocar os olhos e o enchimento. Pra colocar os olhos, você vem aqui, olha. Do miolinho da cabeça, você conta. Vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a 11 e a 12, você coloca um olhinho. Coloca a trava. Com muito custo consegui colocar a trava. Aí você conta 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De distância entre um olho e outro. Aí na mesma linha que você colocou esse, 9 pontos de distância, você coloca o próximo. Vou colocar essa trava desse olhinho e colocar o enchimento e volto. Coloquei o enchimento. Vamos voltar a fechar. Agora a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição em toda essa volta, pra gente ficar com 12 pontos. Vou fazer aqui e volto com os 12 pontos. Aqui os 12 pontos já tá fechando. Agora você vai fazer de 5 a 6 diminuições seguidas. Eu gosto de fazer só 5 e depois fechar com agulha, mas aí você faz como você preferir. Eu vou fazer 5 diminuições seguidas, cortar o fio com sobra e fechar com a agulha, tá bom? Vou fazer aqui, volto com a cabecinha já fechada. Fechei. Daí você vai fazer assim, olha, sem colocar força, pra ir modelando. Como eu quero que ele tenha um rostinho achatado, eu venho e faço assim, ó, devagar. Pronto.
Agora vamos fazer os chifres. Para o chifre, você vai pegar um tom mais escuro. Se tiver seguindo umas cores parecidas aqui com a minha, você pega um tom mais escuro. No meu caso, um marrom mais escuro do que o marrom da pele. Ou você pode estar fazendo o corpo branco e o chifre marrom, fica bonito. Enfim. Ou você pode fazer da mesma cor se quiser, mas eu gosto de diferenciar um pouquinho o chifre do corpo. Então, você pega, faz um anel mágico e dentro desse anel mágico você coloca 8 pontos baixos. Feitos 8 pontos baixos, você vai fazer 5 carreiras retas de 8 pontos baixos. Vou fazer aqui as 5 carreiras retas e volto. Quando eu terminei, eu finalizei com um ponto falso aqui, ó. Ponto falso, coloquei a linha pra dentro. E você vai fazer 2 vezes essa peça, tá bom? Coloca a agulha dentro e gira. Ou gira assim, olha. Pra você modelar ele, tá? Pra dar uma modelada. 2 vezes essa sequência essa peça. Agora, pra fazer a parte que fica aqui do ladinho, você vai pegar o mesmo fio. Vai fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico colocar 6 pontos baixos. Feito esses 6 pontos, você vai fazer 6 pontos novamente, uma carreira reta, ponto sobre ponto. Dá um pouco de trabalho quando é assim, mas você consegue. Eu vou fazer aqui, volto com os 6 pontos feitos, para eu poder me posicionar melhor, tá? Feito os 6 pontos, aí no próximo, você pega como se fosse fazer um 7º ponto, só que você faz um baixíssimo, ó. Corta o fio, você tem a opção de costurar essa peça aqui, mas eu acho muito complicado por ela ser muito pequenininha. Ou colar, que é o que eu vou fazer, então eu vou cortar o fio, ó, curtinho. Puxo, e de dentro pra fora, no pezinho do ponto baixíssimo, eu trago esse fio pra dentro. Puxo. Coloco aqui o fundo da agulha pra modelar. Ou a tesoura, se ela não tiver uma ponta muito fina, ó. E aí, eu posso passar esse fiapo aqui pra dentro ou aparar, tá? Pronto. E você vai fazer 2 vezes isso aqui, ó. Porque vai ficar aqui. Eu vou colar aqui. E aqui. Dentro do chifre, eu coloco um pouquinho de enchimento pra não ficar tão molenga, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de enchimento neles. E volto pra gente fazer as orelhas, tá bom? Pra orelhinha, pega o fio da cor do corpo, tá? Que você tá fazendo. Faz um anel mágico. Dentro do anel mágico, coloca 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos, ó. Você vai fazer 3 carreiras retas de 10 pontos. Eu vou subir aqui as 3 carreiras retas de 10 pontos e volto. Aqui as 3 carreiras retas de 10 pontos. Agora, a gente vai fazer uma diminuição nessa carreira. E eu gosto de já começar com ela. Já começo com uma diminuição. E finalizo a carreira. Ficando com 9 pontos no final dela. Vou terminar aqui ela, tá? E volto com os 9 pontos. Feita essa carreira com uma diminuição, a gente vai fazer uma carreira reta, com os mesmos 9 pontos. Vou fazer aqui a carreira reta e já volto. Nessa próxima carreira, aqui os 9 pontos, nessa próxima carreira a gente vai fazer mais uma diminuição. Só que para não botar aqui, para não ficar diminuindo sempre aqui, eu vou posicionar essa diminuição quando eu chegar aqui. Vou fazer alguns pontos, uma diminuição, termina a carreira e a gente fica com 8 pontos. Vou fazer aqui, volto com os 8 pontos. Aqui os 8 pontos.
Agora a gente vai fazer uma carreira reta de 8 pontos. Não vamos diminuir nessa, tá? Vou fazer aqui e volto ainda com os 8 pontos. Olha. Agora, nessa carreira a gente vai fazer uma diminuição. E novamente, eu vou já iniciar com ela, porque a diminuição passada ficou aqui. Então, já vou iniciar com ela. E a gente nessa carreira vai ficar com 7 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com os 7 pontos. Olha aqui os 7 pontos. E agora a gente vai fazer 2 carreiras retas de 7 pontos. Vou fazer essas 2 carreiras e volto. Olha, fiz as 2 carreiras retas. Aí, vou finalizar com ponto baixíssimo. E vou cortar com sobra, porque esse sim eu vou costurar. Porque eu acho que a orelhinha vai ficar melhor sustentada, costurada. Colada eu acho que não dá muito certo. Ó, puxo o fio. E aí, o que é que eu vou fazer? Deixo esse fio aqui sempre na lateral e achato, ó. Achato e dobro. Tento dobrar o máximo que eu conseguir. Porque quando eu for costurar, eu vou passar a agulha pra cá e vai fechar, assim. Eu venho com um blush e um algodão. E vou passar blush rosa clarinho aqui dentro. Mas isso é opcional, você não precisa fazer isso, tá? Dentro da orelhinha. Pra dizer que é a cor da orelhinha, da parte de dentro. Como o fio é marrom, nem destaca muito. Talvez vocês nem estejam vendo muito, mas dá diferença, tá? Ó. Então, você vai pegar e vai fazer outra exatamente igual, tá bom? Mesma coisa. Agora, com todas as peças feitas, vamos pra costura. Eu vou costurar as orelhinhas na cabeça. Aqui, na altura dos olhos, aproximadamente, tá? Eu vou com a agulha, eu enfio a agulha do lado contrário do fio pra poder manter fechado. E aí, com a agulha aqui, sim, eu vou e pego um ponto da cabeça e atravesso a orelha umas 2, 3 vezes, dou um nó e arremato. A mesma coisa desse lado. Passo a agulha por aqui por dentro pra fechar a orelha. Um ponto da cabeça, atravesso a orelha umas 2, 3 vezes, arremato e corto o fio. Já os chifres é bem mais fácil porque eu vou colar. Eu vou colar o chifre um pouco acima da orelhinha, ó. Não vou colocar reto, nem muito aqui, mas você pode botar se quiser, se achar bonito. Vou colocar assim, meio na diagonal. E essa outra partezinha aqui dentro. Vou colar e costurar e volto com a cabecinha já costurada, já colada. Olha aqui, com as orelhinhas e os chifres já fixados, as orelhinhas costuradas e os chifres colados, ó. Colei aqui na cabeça e colei aqui. Agora, eu pego uma linha de bordado preta, pode até ser uma linha de crochê, mas a de crochê é muito grossa, tá? Aí, aqui, na linha dos olhos, bem no meio, você mede bem no meio. E pega o equivalente a um espaço de 2 a 3 pontos. Deixa um pouco da linha aqui para arremate. Novamente. Aí, desce aqui embaixo. Tenta descer alinhado com o meio do nariz. Daí, eu saio em outro lugar, entre 2 pontos. Pego a ponta que eu deixei pra arrematar. Ó, venho
pra cá, pra completar o desenho, saio no mesmo lugar que o outro. Era pra eu ter deixado uma ponta maior, tá vendo? Aí eu vou dar 2 nós, cortar e colocar pra dentro. Olha, tá feito o bordado. Você usa a agulha pra alinhar o bordado, ó. E aí você vai alinhando as linhas. Agora, com o fio da mesma cor do chifre, você pega um pedaço, coloca na agulha. E a gente vai fazer uns bordados aleatórios aqui na testa. Não tão aleatórios, você pode fazer aleatório, mas eu costumo fazer o seguinte. Venho em outro lugar entre 2 pontos. Saio aqui embaixo, bem pertinho, ó. Bem pertinho do nariz, acho que umas 2, 3 fileiras acima do nariz. Ó. Bem no meio. Deixa um pedaço aqui, né, pra remate. Na altura de um ponto só, olha, eu venho, aí já saio aqui do lado. E do outro lado. Fiz 3 pontos, né? 3 bordados. 3. Aí, na carreira de cima, esse véio tá uma cor muito parecida, talvez nem dê pra ver. Na carreira de cima, eu já pego um pouco mais pra cá. Em vez de 3, a gente faz 4 ou 5. Olha, saí aqui no mesmo lugar, entre o mesmo ponto que tava a linha que eu iniciei. Vou amarrar uma na outra, cortar e colocar pra dentro. Na câmera dá pra perceber um pouquinho mais a diferença do que pessoalmente, porque as cores são muito parecidas. Quando você faz com cores que contrastem mais, fica melhor de ver, tá? Agora, eu vou passar um blush aqui embaixo do olhinho, um blush, e vou costurar aqui o corpinho na cabeça e os bracinhos. E eu volto pra gente fazer a roupinha dele, tá? Olha, cabecinha fixada, os bracinhos eu colei, né, como eu falei, tá terminando de secar a cola. Agora, pra fazer a roupinha, eu escolhi essa cor, mas você pode escolher a cor que quiser. Então, a gente começa com uma trancinha. Essa trancinha, deixa um pouco, a ponta assim, um pouquinho grande pra ajudar no arremate no final, tá? Essa trancinha vai ter a quantidade de pontos suficiente pra abraçar a perninha, tá? Então, você vai contar essa primeira, quantos pontos, né? Pra na próxima perninha você repetir igual. Só precisa se preocupar com a quantidade do primeiro, tá? Fiz 18. Vou ver se é suficiente. Sobra um pouquinho, tá vendo? Então, vou deixar com 17. 17 pontos. Pronto. Quando eu for fazer a outra perninha, eu faço a trancinha com 17 pontos também, tá? Então, eu deixo a trancinha sempre de um lado, ó, com a trancinha virada pra mim, pra não correr dela girar, tá? Trago pra cá, ó. A trancinha continua virada pra mim. E no primeiro ponto aqui, ó,
faço um ponto. A gente vai trabalhar em espiral, então esse já é o meu primeiro ponto da primeira carreira após a trança. Então, eu já coloco o marcador já aqui nele. No final, a gente arremata isso aqui. Eu explico como ajeitar isso aqui. Então, pronto. Agora, eu vou pegando só uma alça da trancinha, olha. Sem arrochar muito, tá? Não precisa arrochar o ponto. Pode fazer suave. Vou fazer isso até chegar aqui. Aí é a espiral. Quando chegar aqui, você tira o marcador, faz o próximo ponto, coloca o marcador, igualzinho no amigurumi. Eu vou fazer aqui e a gente vai fazer até ficar com 4 carreiras. Essa é a minha primeira. Terminando a minha primeira, eu faço mais 3. E aí, eu volto pra mostrar como ficou. Olha, vai ficar como um funilzinho, você faz isso, tá? Terminadas as 4 carreiras, corta o fio assim, finaliza com ponto falso ou com baixíssimo, se você achar mais fácil. Eu gosto de colocar com ponto falso, pra não ver aonde foi que terminou, né? Pra ficar com um acabamento melhorzinho. Pronto. Feito isso, a gente fez uma perna do short. Você vai fazer outra igualzinha, só que não vai cortar o fio como eu cortei nessa, tá? Você vai fazer outra igualzinha. Terminando essa outra, aí você vai fazer uma correntinha de 3 pontos. 1, 2, 3. Vai pegar a perninha que você fez, próximo, não em cima desse ponto, porque corre o risco da gente puxar, e tem que ficar puxando a perninha pra não folgar, enfim, é chato. Aí, pelo menos 1 ou 2 pontos depois, deixando essa partezinha aqui pra dentro, você pega a próxima perninha, ó. E esse aqui já é o primeiro ponto da próxima carreira. Ó. Aí, agora, é só carreira reta. A gente vai fazer, eu acho que 11 carreiras retas. Mas se você fizer e achar pouco, pode fazer mais. Ou se achar muito, diminui, tá bom? Porque vai depender do seu ponto, da altura que vai ficar no bonequinho, enfim. Eu vou fazer 11 carreiras retas. Eu acho que aqui a gente ficou com 34 com 6, eu acho que a gente ficou com 40 pontos. Eu vou deixar escrito o número certo, se eu falei errado, mas eu acho que é 40 pontos. Vou subir aqui as 11 carreiras, volto pra gente continuar. Aqui com as 11 carreiras retas. Agora, eu vou verificar se 11 foi suficiente. A gente vem e veste ele. Eu acho que merece mais 2 ou 1. Não, acho que tá bom. Acho que tá bom. 11 carreiras tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Se você quiser mais folgadinho, é só você aumentar a quantidade de pontos na perna aumentando na perna e aumentando um ponto na trancinha aqui, automaticamente você já enlarguece a peça, tá? Se você quiser que fique mais folgadinho. Outra forma que fica muito bonita também é você fazer a perna bem comprida, como se fosse uma calça comprida, e aí você dá 2 dobras. Fica aqui dobradinho também, fica lindo esse shortinho. Mas, vamos lá. Terminei aqui, tá? Se você quiser fazer mais carreiras, você faz, tá? Aí, quando você terminar, você vem pra essa etapa que eu vou fazer agora. No próximo ponto, eu não vou fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E eu vou fazer folgado de propósito, porque senão vai acinturar a peça. Deixo bem folgado, olha. Um ponto. Aí, eu já marco aqui, pra não me perder. Sem puxar, sem arrochar, tem que ficar folgado mesmo. No próximo, olha. Bem folgadinho, outro. No próximo, bem folgadinho, outro. Folgadinho, gente, bem folgadinho, tá? Vou fazer aqui e eu volto quando chegar aqui pra ensinar como a gente finaliza, tá bom? Ó. Tá vendo que aqui tem mais um que eu faço baixíssimo, porém eu não vou fazer nele. Por quê? Eu vou finalizar fazendo um baixíssimo falso aqui.
Então, para eu fazer um ponto falso, tem que ser em cima de um ponto de uma carreira anterior. Se eu fizer aqui, quando eu fizer o baixíssimo falso, vai ficar um ponto a mais e vai ficar subindo assim, ó. Então, aqui eu vou corto o fio, puxo tudo. Nesse que for o primeiro ponto baixíssimo de dentro pra fora ou de cima pra baixo, eu trago. É exatamente igual a um ponto falso, só que aqui de dentro pra fora, eu vou passar aqui e sair bem aqui no meio, ó. Ó. Trago o fio pra dentro e ajeito aqui fora. Pronto. Coloco aqui, ó, os dedos vou alisando pra não deixar a peça cinturada. Acomodando os fios, esticando os fios, porque senão o crochê fica bem comprimido assim os pontos, né? Você vai modelando. Pronto. Ó. Agora vai e arremata esse ponto. Como eu arremato? Eu abro ele no meio, esse fio no meio, passo uma perninha dessa entre alguns pontos, dou 2 nós bem apertadinho e corto bem rente, ou passo o fiapo entre outros pontos e corto a ponta. Mas eu vou fazer isso no final, tá? Vamos aqui para o acabamento da perninha, que aqui a gente já fez o acabamento. Aqui na perninha, olha, pra ficar mais bonitinho, mais fácil, eu desmancho esse nozinho aqui dessa ponta, ó. Tirei. Pronto, só isso. Trago o fio pra gente fazer o acabamento de pontos baixíssimos. Começo em outro lugar, começar aqui. Só essa alça de baixo. Pego o fio. Ó. Tá vendo que tá aqui a ponta e o fio, né, do novelo. Coloco a ponta já direcionada pra cá. Que eu já vou fazer os pontos escondendo ela. Só que como os pontos que eu vou fazer são pontos baixíssimos, é diferente pra você esconder a pontinha quando é usando ponto baixíssimo. Eu vou tentar mostrar. Um ponto baixíssimo eu vou pegar no próximo. Fica prestando atenção onde é que a ponta tá, ó, posicionada. Por cima da pontinha, eu trago, já seguro ela aqui, ó. Venho, baixíssimo. E o baixíssimo tem que ser folgadinho. Lembre que o baixíssimo tem que ser folgadinho. Nesse aqui, minha ponta ficou por baixo da agulha. Aí, nesse próximo, ela vai ficar por cima da agulha, olha. Por cima da agulha. Baixíssimo. Desço, seguro, porque no próximo ela vai ter que ficar abaixo da agulha. Baixíssimo. Nesse próximo ela fica acima da agulha. Baixíssimo. Nesse próximo ela vai ficar abaixo da agulha. E assim eu consigo prender esse fio entre os pontos baixíssimos. Tá vendo? Depois é só cortar a sobrinha que ficou. Baixíssimo, baixíssimo. Até o final. Quando chegar nesse outro fiapo, que foi o do início, a gente faz a mesma coisa. Prende ele por baixo, por cima, por baixo, por cima. Até eu chegar lá onde eu comecei, olha. Ó, aqui ele ficou por cima, no próximo ele fica por baixo. Aí, nesse próximo ele fica por cima. Nesse próximo, ele fica por baixo da agulha. Pronto. Tá vendo que dava pra eu fazer mais um aqui, né? Mas eu vou finalizar com o ponto falso. Então, eu paro aqui, corto, puxo, faço o ponto falso aqui, ó. Trago pra cá. Saio aqui no meio.
Trago pra cá. Ajeito o ponto. Ó, esse fiapinho aqui eu corto, porque ele já tá seguro. E essas duas pontinhas que estão bem perto uma da outra, eu dou um nozinho entre elas duas, ó, com elas duas. Dou um nozinho firme. Passo a ponta entre pontos, entre outros pontos, ou corto aqui bem rente. Pronto. E você vai fazer exatamente a mesma coisa na outra perninha. Faz assim, ó, pra deixar da largura que tem que ser. E você vai fazer exatamente a mesma coisa com essa perninha, ó. Desmancha esse primeiro nó pra ficar mais fácil. Ó, pronto. Arrocha. Traz a linha e faz tudo igualzinho fiz nessa, ó. Termina ela aqui e volto. Pronto. Todo arrematado, todo finalizado. Agora, vamos fazer as alças daqui. Para as alças, eu vou aproveitar que a gente vai fazer essas alças e já vou ensinar uma técnica que vocês não precisam usar só em caso de fazer alça e tudo. A gente, inclusive, poderia ter utilizado até para aqui, tá? Que é o seguinte. Eu acho que todo mundo, não sou só eu, acho que todo mundo tem dificuldade quando vai iniciar uma peça com trancinha, como a gente iniciou aqui. Vocês lembram que aqui ficou menor do que aqui e tal. Então, pra iniciar, eu deixo essa ponta maior pra ajudar na hora que eu for fixar a alcinha lá na roupa, tá? Ó. Como eu vou fazer? Eu faço um ponto, 2 pontos, beleza? Só que aí eu volto na alça do primeiro ponto, olha. Volto nessa alça aqui, ó. E faço um ponto. Aí eu volto nessa alça aqui da lateral que ficou, ó. Pego outro ponto. Volto nessa alça aqui. Pego outro ponto. Volto nessa alça novamente. Outro ponto. E olha só, fica parecendo quando a gente inicia com a trancinha. Só que quando a gente inicia com a trança e sobe e volta, o trabalho em circular e vai fazendo aqui em cima, a trancinha inicial ela vai dando uma encolhida bem chata. E você fazendo desse jeito, ela não encolhe. Então, a gente poderia ter feito assim, aqui, tá? Só que eu queria deixar pra ensinar só nessa parte. Em outras peças que eu for fazer alguma coisa que inicie com a trancinha, eu já vou usar esse aqui, aproveito e repasso a técnica, tá? Eu achei melhor ensinar assim, porque às vezes é mais fácil do que ensinar uma coisa nova em cima de uma peça nova. Então, a gente vai fazendo assim, olha, pega essa alça da lateral, um ponto, e não arrocha, tá? Não precisa arrochar. Ponto da lateral, um ponto, até ficar do tamanho da alça que você precisa. Ó, tá vendo que ela não encolhe, ela não fica fazendo isso aqui. Tá vendo? Aí, você vai medir daqui, passando pelo ombrinho até aqui. Eu vou fazer a minha, volto pra dizer quantos pontos foram no meu caso, tá? Pra você poder fazer e ver se é a mesma quantidade do seu, tá bom? Aqui, ó, no meu caso, o tamanho certo foi 26 trancinhas, olha, contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu 26 trancinhas no meu caso, tá? No seu pode dar mais ou menos, não tem problema. Então, eu fiz outra exatamente do mesmo tamanho, tá? Pra fixar aqui, você escolhe qual lado você quer deixar pra frente, tá? Eu quero deixar a trancinha pra frente. Vou desmanchar esse nó inicial aqui pra ficar mais fácil de fixar na peça. Esse aqui é o primeirão lá que a gente dá assim que coloca na agulha, tá? Ó, não desmancha não, só desmancha o nozinho. Vou posicionar aqui. Escolher se eu quero mais pra dentro, mais pra fora. Mais pra fora eu não gosto porque aí fica descendo aqui no ombrinho, fica caindo, tá? Então, eu gosto de colocar mais aqui assim, olha. Mais próximo do meio, tá vendo? Aí, vou colocar alfinete pra não perder a posição. Pronto. Aí, como eu faço, você pode fazer diferente.
eu abro esse fio em dois. Aí coloco com a ajuda de uma agulha. Eu passo uma perninha de dentro pra fora. Essa daqui também. Aqui veio desse lado, eu passo pra cá, desse pra cá, tá? E agora eu vou passar pra cá. E já pego aqui, pra reforçar. Esse aqui do mesmo jeito. Aqui e aqui. Pronto. Aí venho aqui atrás, dou 2 nozinhos. Cuidado pra você não acabar passando entre algum ponto do bonequinho, tá? Pra não fixar. Pronto, dou 2, 3 pontos e corto bem rente. Pronto. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa desse lado, aqui e aqui, tá? Vou fazer exatamente a mesma coisa, volto com ele já fixado e finalizado, né? Pra mostrar ele já completinho. Pronto, olha só, finalizado. Uma coisa que ficaria muito lindinha, muito fofinha, era colocar botões aqui, pequenininhos. Principalmente se for botão de madeira, botão em formato de coração, em formato de estrela. Ia ficar lindo, mas assim já tá lindo já. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho pra vocês, que vocês consigam reproduzir. Por favor, gente, compartilha com quem vocês acham que vai gostar disso aqui, de fazer ou de assistir, tá bom? Deixa um like, pra mim me ajuda tanto. E é isso, eu espero que tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil. Que vocês voltem aqui mais vezes, porque eu vou tentar trazer mais e mais peças, tá bom? Um cheiro enorme no olho de vocês, ó. Tchau!